Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Toledo. No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre o MacBook Air com chip M1. No caso do meu notebook, qual é a configuração dele? Ele é um modelo com 8 de RAM e 512 de armazenamento interno e o chip M1, como eu disse. Ele é o segundo da tabela, né? Tem o primeiro que tem 8 núcleos, acho que tem 7 núcleos, né, de GPU, e esse tem 8 núcleos de GPU. O que vem acontecendo nos últimos tempos? Eu percebi que com as atualizações, é aquela história, né? As atualizações acabam pesando no hardware quando o hardware está um pouco mais no limite. O que acontece? Essa máquina é uma máquina muito poderosa, ela dá assim um banho no meu antigo Dell G5 com placa dedicada, com 6 GB de placa dedicada de vídeo, com 32 de RAM, com uma RAM da Kingston e com 2 SSDs de alta velocidade. Mesmo assim, aquela máquina apanhava assim feio, sofria muito para fazer a edição dos vídeos, isso em Full HD. Imagina em 4K. 4K esquece, né? E era ventoinha quase morrendo, né, de funcionar ali no máximo. Essa máquina não tem ventoinha, mesmo quando eu estou editando coisas mais pesadas, ela aquece, assim, fica morna, mas levemente morna, não tem ventoinha, então ela é silenciosa, mas nos últimos tempos eu tenho percebido alguns pequenos problemas, então eu vou mostrar algumas coisinhas que eu tenho notado e para vocês terem uma ideia daquela história, né? Eu acho que eu acabei chegando um pouco no limite mais cedo do que eu imaginava, mas vamos dar uma olhadinha na máquina e conversar um pouquinho mais sobre isso. Vamos nessa? Então vamos lá. Bom pessoal, aqui está a máquina e dois aspectos que eu realmente gosto bastante dela. O primeiro, ela, apesar de só ter essas duas portas aqui, o que é ruim, né? Poderia ter duas do outro lado, ou pelo menos mais uma do outro lado. Eu acabo muitas vezes usando aqui para um SSD ou para carregar até o meu iPhone aqui direto ou qualquer coisa parecida. E essa aqui para energia. Então, um ponto muito interessante é que ela, primeiro, né, esse carregador aqui é um carregador minúsculo, gente. É um carregador do tamanho de um carregador para tablet, parece um carregador para celular. Então, o consumo de energia dessa máquina é muito baixo, o carregador é muito pequeno e leve, então para viagem, para trabalhar fora, né, olha isso, realmente é uma máquina excelente. Então esse é um ponto que eu considero muito positivo. O segundo ponto é o fato dela não ter ventoinha, também é muito bom, a bateria dura bastante, e é uma máquina super compacta. Agora, o que tem acontecido nos últimos tempos aí que eu tenho percebido? Primeiro ponto, gente, eu voltei a escrever no meu site de tecnologia. Quem não conhece, vou colocar aqui o endereço, tá? O site é esse aqui, né? Como era de se esperar, né? Ele carrega o meu nome também, é rodrigostoledo.com, tá? E é um site que eu tenho utilizado aí para contar um pouquinho mais aí sobre o mercado de tecnologia. Então tem algumas coisas que eu falo aqui que eu não abordo, alguns assuntos que eu não abordo no canal estão aqui, tá? Então tem um material bem interessante. Quem quiser conhecer, basta acessar aí rodrigostoledo.com. E aí o que acontece, gente? Eu tenho que fazer as minhas leituras, óbvio. Muitas vezes eu acabo recorrendo ao tablet porque ele é mais confortável, dependendo de onde eu estou, né? Ele acaba sendo mais confortável, e em algumas outras oportunidades eu acabo lendo por aqui mesmo, tá? E aí o que acontece? Eu vou separando as pautas, então eu vou aqui dar um refresh aqui nos meus links e eu vou passando aqui pelas matérias, e quando alguma matéria me interessa, o que eu faço? Eu clico, abro essa matéria e aí eu fico com mais uma aba aberta. Tá? Basicamente é isso. Depois eu vou ler com calma, vou testar quando é alguma coisa que eu preciso testar e vou escrever sobre esse assunto que eu encontrei, que eu achei que tinha valor, que era interessante.
Essa é uma das formas. A outra forma, eu recebo muita pauta das próprias empresas. Então, as empresas de tecnologia, as assessorias, né, mandam os textos e aí nós geralmente construímos o conteúdo com base nestas notícias, tá? Então, basicamente é isso. E também, claro, tem muita experiência, tem muita coisa que eu testo, ou eu quero falar, ou eu tenho vontade de contar alguma história para vocês. E aí eu vou escrever. O que acontece? Normalmente eu trabalho com pelo menos aí, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 abas abertas. Aqui eu tenho alguns vídeos para assistir, mas eu praticamente zerei a minha leitura, tá? O normal é ficar com algo em torno aí de posso dizer tranquilo, algo entre 17 até 25 abas abertas, tá? Então é um negócio complicado, é um negócio que acaba exigindo muito da máquina, tá? E aí, o que eu percebi nas últimas vezes, né? Eu comecei a escrever mais essa semana. Depois aí de 15 ou 16 abas, a máquina começou a ficar um pouco lenta e começou a aquecer um pouquinho mais, nada de ficar quente, ainda morna, mas eu senti o aquecimento e uma certa lentidão, tá? Esse foi o primeiro ponto aí que me chamou a atenção. O segundo ponto, aqui, o que acontece? No Mac, toda vez que você está sobre um arquivo, como esse aqui, eu estou em cima desses arquivos de vídeo, tá? O que acontece? Quando você bate a barra de espaço, o comportamento esperado é que ele abra um preview do vídeo e você consiga assistir o preview do vídeo. Isso vale para imagem, isso vale para qualquer tipo de documento. O que tem acontecido? Ó, quando eu clico, ele abre uma miniatura com detalhes aqui, ó. Só que não abre o vídeo. Mesma coisa aqui, ó, se eu for aqui nessa imagem aqui, abre uma miniatura, mas não abre a imagem como era o comportamento normal, comportamento esperado. E por aí vai, ó, qualquer coisa que eu tente abrir, ó, ele só vai abrir essa imagem pequenininha. Como é que resolve isso? Você tem que tocar aqui em Option, tá? Ao mesmo tempo, que eu não vou conseguir fazer agora, você com o mousepad, ó, vamos ver se eu consigo. Clica em Option, aí com o mousepad aqui, ó, vamos ver se dá. Você clica com os dois botões aqui, ó, no Finder e reinicia o Finder. Toda vez que você faz isso, vou mostrar para vocês, ele volta ao comportamento inicial. Essa dica eu aprendi com um inscrito aqui no canal, que essa eu não sabia. Aí qual que é o comportamento esperado? Ó, eu vou clicar aqui na barra, ó, ele abre o vídeo e eu posso navegar, eu posso assistir o vídeo inteiro, ó. Entendeu? Então, assim, esse é o comportamento esperado aí deste computador, tá? E isso não está acontecendo. Parece que eu começo a ocupar espaço da memória, ele fica com falta de memória, não dá nenhum crash, mas ele apresenta vamos chamar este problema. E é um pouco chato porque toda vez eu tenho que fazer esse procedimento. Então, quando eu faço esse reiniciar, por exemplo, eu estou aqui nessa pasta, eu percorri todo esse caminho aqui, ó, mesa, vídeos, YouTube, publicar, eu estou aqui dentro. Eu reinicio, eu volto para o zero, eu tenho que clicar uma por uma até chegar de novo. É uma frescura? É uma frescura, mas o comportamento esperado do computador não está acontecendo. Bom, outro ponto que eu percebi, e hoje foi até um pouco mais forte, tá? O que acontece? Hoje eu estava editando aqui vídeo para o canal e essa versão do Final Cut ganhou uma atualização. Nessa atualização, olha que legal, tem esse recurso aqui, Voice Isolation. Isso aqui é muito útil, gente, porque eu moro numa avenida que tem muito carro passando, muito ônibus passando e o pior, tem muitas obras aqui na região e aí tem prédios enormes sendo construídos, é barulho de obra o dia inteiro. Fiz o teste hoje com a edição de 2 vídeos e consegui zerar. Você clica isso aqui, é mágica, você clica, some, fica só a sua voz
e some qualquer barulho que não seja a voz, qualquer ruído ambiente some e fica muito bom. Eu achei que é uma solução bem interessante. Até um amigo aí me indicou um plugin para fazer isso, mas com essa atualização eu achei que deu bom aqui, ficou legal, não ficou ruim. Só que tem um problema, isso aqui também puxa muito recurso da máquina. O que aconteceu? Eu fiz a exportação do vídeo, demorou 1 minuto para 1, como costuma demorar, né? Então tá dentro do normal, um vídeo de 10 minutos, renderizado e pronto para publicar em 10 minutos, para mim tá excelente, não tem problema nenhum. Só que depois que o computador, por sorte foi depois, terminou de fazer essa exportação, o aplicativo aqui travou e deu crash sozinho. Entendeu? Então, quando eu cheguei na máquina, né, depois de almoçar, eu fui almoçar, deixei renderizando o vídeo de hoje, inclusive, né? Hoje aqui, que não é mais hoje, né, não é a data da publicação do vídeo, mas nessa sexta-feira, dia 20, só para vocês saberem qual era o vídeo. E aí, eu acabei, claro, não perdi nada, porque o vídeo já tinha sido exportado, mas o aplicativo travou sozinho, sem fazer nada. Então, é um sinal aí de que o aplicativo, o uso dele está pesado para essa RAM. É o que eu consigo imaginar, porque o chip M1 realmente é muito eficiente. Mas me falta memória RAM. Realmente é um problema. Eu não tenho, na minha opinião, a memória RAM suficiente para ter um pouco mais de folga e trabalhar mais liso com essa máquina. Mas o que significaria isso caso eu quisesse, né, ter montado essa máquina na ocasião que eu comprei, né? Até paguei mais barato do que isso, mas na ocasião, se eu quisesse uma máquina com um pouco mais de RAM, o que eu teria que fazer, quanto eu teria que pagar? Olha, hoje o cenário é esse, tá? A máquina que eu tenho é exatamente essa, 8 núcleos de CPU com 8 de GPU, foi o que eu falei, né, no comecinho do vídeo. Essa máquina hoje está 13.732. Se você pegar lá pelo educacional, né, se for estudante, você tem em média mais uns 5% em cima deste valor aqui, né? Então é como se você pegasse os 15 e jogasse 15%, tá? Então fica um preço melhor, tá? Não é o preço que se encontra no varejo, mas fica um preço melhor. Aí vamos ver, né? Selecionando essa máquina aqui, hoje ela do jeito que ela está, a Apple entrega de 3 a 4 semanas, que é um prazo longo. Seria mais interessante buscar em outro varejista. Aqui tem a memória de 16. É a única forma de atualizar essa máquina, na verdade não tem como, é só ou você compra ela com mais RAM ou você morre com os 8. Tá? Clicando aqui em 16, olha, o prazo não mudou, mas o preço foi para 17 mil ou praticamente 16 mil aqui à vista. Então realmente, ó, dá uma diferença grande, R$ 2.400 é uma bela diferença, tá? Então hoje acho que é um grande problema isso, porque a máquina fica caríssima, fica inviável. Aqui 13 mil, ela ainda assim é uma máquina caríssima, mas dá para encontrar no varejo por menos, 7, 8 mil, é possível, desde que você não vá viajar para o exterior com frequência, porque de repente pode sim dar um azar na alfândega na volta. Eu já vi acontecer na minha frente e já aconteceu comigo, eu tive que apresentar nota fiscal para não ser taxado de uma máquina que já era minha e estava com os meus arquivos, tá? Então fica aí, fiquem atentos com isso. Então, é muito difícil de encontrar máquina com 16 de RAM à venda no varejo, tá? Então, você acaba tendo que montar mesmo. E aí, gente, são mais 2.400 de uma máquina que aqui na própria Apple já está mais cara, então fica praticamente inviável, tá? Qual que seria a saída? Ó, a máquina foi para 17 mil, olha o absurdo. A saída seria, de repente, um MacBook Pro de 13 não, né? De 14 polegadas. Vamos ver se nós conseguimos aqui selecionar um MacBook Pro, olha aqui, ó, de 14 polegadas, que também fora da Apple é bem mais barato, eu sei, tá? Mas aí de 17 você vai para 21.
Então hoje eu acho que esse é o grande problema da Apple. Aqui, claro, eu teria toda a folga do mundo, teria 8 de CPU, 14 núcleos de GPU e ainda uma memória de 16 GB. Então aqui eu conseguiria fazer qualquer coisa com o pé nas costas, mas são 21 mil reais. Talvez aí um pouquinho menos, 20.500, 20 e pouquinho, se for comprar no educacional, mas é muito dinheiro, gente, é muito dinheiro. Então, hoje eu começo a enfrentar esse problema, né, da máquina ser uma máquina muito boa, mas a minha escolha dos 8 de RAM não foi a mais acertada. Tá certo que eu não tinha dinheiro para fazer esse estrago aqui ou aquele que eu mostrei para vocês. Uma máquina de 17 mil fica totalmente fora, tá? E o prazo de entrega também é bem mais longo. Na época tinha para entrega à vista, né, na compra, né? Pagou ali, você recebe no dia seguinte, 2 dias depois. Agora, hoje está mais complicado, está dando um mês. Na verdade, com a máquina customizada ou não, está dando um mês, de 3 a 4 semanas. Então hoje a situação está bem mais complicada. E aí eu começo a olhar para aquele rapaz ali no canto, né, para o iPad com um pouco mais de carinho, um pouco mais de atenção. O ponto é o seguinte, tá certo que ainda são travamentos bem ocasionais ali. Claro, quando eu tô com 17, 20 abas abertas, a bateria vai embora. A bateria, isso com qualquer computador ou tablet vai acontecer, não tem jeito, né? A não ser que eu tivesse um hardware super mais potente, talvez doesse menos e a bateria provavelmente conseguiria ir um pouco mais longe, mas não é o caso, né? Então, hoje, o que acontece? Eu sinto que eu preciso ajustar o meu uso, então eu preciso, de repente, marcar as pautas e abrir as janelas depois, né? Isso tanto no tablet quanto no computador, no MacBook Air com chip M1. E outro ponto, né? Eu acho que a questão da edição eu tenho que ficar de olho. Por enquanto, não está travando durante a edição, eu não perdi trabalho por conta disso. Se foi coincidência ou não, eu não sei dizer, mas eu não perdi trabalho por conta de um travamento, graças a Deus. Mas, se começar a acontecer, né, é aquela história, eu tenho que ter um plano B. Então, eu vou começar a utilizar, tanto nessa máquina quanto na outra, o LumaFusion, para poder ver essa questão de desempenho, se melhora ou não, se está mais esperto ou não o computador com o LumaFusion, porque ele puxa menos, ele tem menos recursos do que o Final Cut, mas ele é satisfatório, ele entrega boa performance e praticamente tudo que eu preciso para edição. Então, de repente, vale a pena eu começar a fazer mais uso do LumaFusion, desde, né, ficar de olho, ver se ele não vai, desde que ele não trave, né? E desde que ele não trave, que ele siga bem, eu ganho opções, porque qual que é o grande problema hoje que eu enxergo? Quanto mais eu vou evoluindo no Final Cut, é melhor para mim, obviamente. Só que logo essa máquina não vai dar conta. E eu não estou disposto a gastar uma fortuna, porque imagina, vender essa máquina usada, eu vou pegar pouquíssimo ou nem vai valer a pena, vou acabar passando provavelmente para minha esposa, né, e fazer a dança dos Macs aqui em casa. Só que aí qual que é o problema? Eu vou ter que desembolsar 23 mil reais para pegar uma máquina melhor? Gente, é muito dinheiro para você fazer uma edição simples como a edição que eu faço, porque é um canal de bate-papo, é um canal de conversa com vocês. Então, não vale a pena gastar esse dinheiro. Então, vou começar a usar o LumaFusion com um pouco mais de frequência como um plano B, porque queira ou não, o LumaFusion ele roda no iPhone, ele roda no iPad, ele roda no MacBook e em breve ele vai rodar também no Android, tá? Prometido é uma versão para logo, né? Acho que já deve estar saindo do forno, já até passou da hora. E aí, com certeza, eu vou conseguir rodar no meu S21 Ultra, porque tem 16 de RAM e tem o Snapdragon 200. Então, pelo menos pelo 16 de RAM, eu tenho o dobro de RAM nesse celular do que eu tenho nesse computador. Então, eu vou ter folga e o mais legal, eu vou ter 3 dispositivos para escolher para fazer a minha edição. Obviamente,
Fazer edição na tela do iPhone ou do Android é um sofrimento, porque a tela é muito pequena. Provavelmente eu vou optar pela tela do iPad Pro de 12.9 polegadas, que é praticamente essa tela. Mas é muito bom ter opções. Então, assim, por mais que eu adore o Final Cut, eu acho que agora eu vou começar a fazer alguns ajustes aí no meu uso para poder levar essa máquina por um período mais longo. E de qualquer forma, gente, fica a dica para quem está pensando em comprar essa máquina para edição de vídeo. Ela vai dar conta, ela vai fazer um bom trabalho, mas eventualmente podem acontecer alguns travamentos. Então, como tudo nessa vida, ela não é perfeita, tá? Alguns problemas podem acontecer, então, claro, fazer o que eu estou fazendo, mudar alguns padrões de uso, tentar fazer algumas coisas diferentes, não sobrecarregar tanto. É ruim você ficar se controlando o uso para poder esticar a máquina, né, nas suas mãos mais tempo, mas é a vida, né, gente? Entre ficar com essa máquina que já não foi barata, mas se for comparar com o preço dela hoje e com o preço dela tanto com 16 de RAM quanto a máquina seguinte é um preço proibitivo, eu prefiro fazer as minhas adaptações, mudar aplicativos que eu uso e continuar com ela o máximo que eu conseguir. Mas é sempre bom comentar, é sempre bom passar isso para vocês, para que quem está pensando em comprar, sei lá, é bom você colocar na balança, é bom você fazer um pouquinho mais de conta e de repente junta mais dinheiro, compra daqui a um ano a máquina mais potente, ou junta um pouco mais de dinheiro, coloca 16 de memória RAM e vai com um pouco mais de folga e não tão no limite como eu fui, tá bom? Então é isso, pessoal, grande abraço para vocês, até o próximo vídeo, tchau, tchau!